E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O judiciário e a justiça no Brasil. Há muita gente revoltada contra a justiça no Brasil, mas nem todos. Há pessoas que querem o seguinte, que faça justiça quando é a meu favor. Quando é contra mim, não, aí eu não quero que faça justiça, não. Aí eu quero que me quebre o galho, que me favoreça. Então, para os inimigos, faça justiça, para os outros, e a meu favor. Mas quando é para mim, não, aí eu quero o quebra-galho. Há muita gente assim. Infelizmente, me parece ser a maioria da população brasileira. O judiciário é a instituição em vários escalões que pretende trabalhar independente dos outros poderes para fazer cumprir as leis. A finalidade do judiciário não é fazer justiça, é fazer as leis serem cumpridas. Existe uma diferença muito grande. Uma pessoa matou a outra, ela é culpada. A justiça da verdade, a justiça de Deus, diz que ela tem que ser punida. Mas ela conseguiu um bom advogado e escapou. Ela fugiu e não foi apanhada, escapou. Ela, por alguma razão, não conseguiu ser condenada, ela escapou. Existem muitas maneiras nesse Brasil de isso acontecer. Eu estava ouvindo um número, fiquei estarrecido. No Brasil, de 100 casos de homicídio, 98 casos não são apurados, não chegam ao fim. E de 2 casos de homicídio, os 2 que são apurados, nem sempre também chegam à condenação do culpado. Ou seja, o Brasil é um país onde a justiça é muito ruim. Ela, em geral, não é feita satisfatoriamente. O que é legal e que o judiciário consegue fazer cumprir como leis não satisfaz a um senso mais mínimo, se é que a gente pode dizer assim, de justiça. A justiça diz o seguinte: Deus estabeleceu claramente, não matarás, mas se matar tem que morrer. Toda perversão, transgressão da lei tem que ser punida, castigada. No Brasil, a maioria não é, por muitas razões. Falta de acusação, falta de recursos do poder público, polícia, Ministério Público, Judiciário, falta de recursos, falta de vontade política, atuação de advogados. Há muita coisa assim que faz com que a verdade não venha à tona, com que a justiça não seja cumprida. Mas é o que a gente tem, o judiciário do Brasil, e a gente deve, como cristãos, orar pelo judiciário do nosso país. Nessa semana, o judiciário tem muitas decisões importantíssimas a serem tomadas e nós devemos orar para que isto aconteça. Essas decisões sejam o mais próximas possível da verdade, da justiça divina, que tenha a aprovação de Deus. Hoje eu fui acordado por Deus com uma visão muito triste. A bandeira do Brasil amarrotada, rasgada, vilipendiada. A bandeira do Brasil. Eu entendi que é com relação a esses julgamentos.
Está marcado para quarta-feira um julgamento considerado muito importante. É o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, que está sendo condenado na primeira instância, na segunda instância, negados todos os recursos até agora. Ele está completamente condenado e prestes a ir para a cadeia se observadas as determinações anteriores, tanto da Constituição, dos códigos, entre eles o Código Penal e a jurisprudência do Judiciário Especial do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência da Justiça Federal em Porto Alegre já determina que ele vai ser preso, mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é que está sendo questionada. O Supremo Tribunal Federal, o STF, no Brasil, se reuniu e, depois de muita discussão, decidiu o seguinte: por causa das circunstâncias do setor público do Brasil, pela procrastinação da aplicação da justiça, então uma pessoa condenada em segunda instância já pode ver a sua pena começar a ser cumprida. Ou seja, um juiz pode errar, por isso a justiça prevê recurso de apelação. A segunda instância já trabalha com um colegiado, aí já não é mais um juiz, um desembargador que julga, mas é um grupo de pessoas. Quando eles decidem unanimemente, é muito difícil que eles estejam errando. Isso aconteceu no caso do Lula. Ele foi condenado em primeira instância por unanimidade em segunda instância e está na iminência de ir para a cadeia. Aí, desesperadamente, um outro recurso que existe no Brasil chama-se pedir habeas corpus a uma instância superior, e foi pedido ao STJ, que negou. O STJ é um tribunal muito importante de apelação para as causas que já foram julgadas até segunda instância. É como se fosse uma terceira instância. E o Supremo Tribunal Federal não é para entrar no mérito das questões, às vezes entra, mas não é para entrar no mérito das questões, apenas para verificar se a Constituição está sendo cumprida. E é um princípio da Constituição muito importante que está em voga agora, em questão, que é o seguinte: a pessoa, até que se prove que é culpada, ela é considerada inocente. Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam o seguinte: ela só pode ser considerada culpada quando tudo estiver determinado. Ou seja, no Brasil, depois de muito tempo, porque as possibilidades de recursos e de apelações no Brasil são quase que ilimitadas. Para uma pessoa que tem dinheiro, tem interesses, ela pode ir apelando até ao Supremo Tribunal Federal. Ela pode levar 10, 15 anos ou mais. Aí praticamente todas as penas já prescreveram. Ela, se for considerada inocente até o final do julgamento no Supremo Tribunal Federal, ela nunca vai para a cadeia, e é o que tem acontecido com políticos, com ricos, com milionários, grandes empresários, que praticamente nunca foram para o Brasil, porque eles têm poder do dinheiro para colocar advogados e usar os recursos da justiça, porque as leis são feitas para isso, infelizmente, para proteger a pessoa e considerá-la inocente até que se prove completamente que ela é culpada. Agora, um juiz de primeira instância não tem voz ativa, ele não tem credibilidade para condenar uma pessoa. Ela não é considerada condenada se um juiz condenou. Não, esse juiz pode errar, então até que haja apelação, a palavra do juiz não vale, a pessoa é inocente. Bom, mas em uma segunda instância, um grupo colegiado de desembargadores reuniu, analisou, avaliou a situação e condenou a pessoa por unanimidade, então ela não é culpada.
alguns ministros dizem, não, ainda não, ela ainda é inocente, porque esse povo todo, esses desembargadores todos podem errar. Ela ainda é inocente, fazendo e acontecendo. O tempo passando, a pessoa que meteu a mão no dinheiro, corrompeu, fez e aconteceu, continua fazendo. Não, mas nós precisamos esgotar os recursos para então considerar a pessoa culpada. Não vai ser culpada nunca, porque a pena vai prescrever e aí a pessoa é declarada livre. O que está sendo votado então é isto. E o Supremo Tribunal Federal já reuniu e disse, não, um juiz pode errar, mas um colegiado, vários desembargadores, quando decidirem, a possibilidade de erro é muito pequena. Na verdade, as reformas de sentenças são mínimas, 1%, 2%, quando muito. Normalmente, um tribunal acerta a decisão, é muito difícil estar errado quando um juiz julgou, quando vários desembargadores julgaram, muita gente teve a oportunidade de defender, de acusar, tudo foi esclarecido, a pessoa considerada culpada, não, ela ainda pode ser considerada inocente até que se esgotem os últimos recursos. É isso que está sendo decidido. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou. Mas o que envergonha o Brasil, e me envergonha muito, é o seguinte, apesar de o Supremo Tribunal Federal já ter se manifestado, alguns próprios ministros do Supremo Tribunal Federal não obedecem à lei. Eles não obedecem, porque quando eles vão aplicar o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, eles aplicam ao contrário, porque a opinião deles é contrária. Ricardo Lewandowski, um ministro que já decidiu assim, Gilmar Mendes, que já decidiu assim, e outros. Bom, nessa decisão de quarta-feira, o grande questionamento é a respeito de uma ministra que tem sido muito coerente, ministra Rosa Weber. Ela disse, a minha opinião pessoal era esta, de que vamos esgotar todos os recursos antes de considerar uma pessoa culpada. Mas ela disse, já que o tribunal decidiu, eu tenho que obedecer à decisão do tribunal. E então ela tem sido coerente em negar habeas corpus como esse de Lula, para praticamente todos, e não foram poucos, quase 60 casos que ela julgou, e ela negou habeas corpus para todos. Então a posição dela é a seguinte, eu tenho opinião pessoal, mas a minha opinião pessoal foi vencida. Agora eu tenho que obedecer à lei. A lei agora é o que o colegiado do Supremo Tribunal Federal determinou. Se o próprio tribunal determinou, eu como ministra tenho que ser a primeira pessoa a obedecer. Mas há ministros que não querem obedecer. Não, a minha opinião é diferente, eu vou julgar segundo a minha opinião. O Supremo determinou, mas a minha opinião, quer dizer, o primeiro a desobedecer às determinações do Supremo é um ministro do Supremo. Como é que um país desses pode ir para frente? Quando os próprios lá em cima são os primeiros a desobedecer à lei? O Supremo Tribunal Federal determinou uma coisa e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal são os primeiros a não obedecer. E querem que o resto do país vá obedecer? Como um país desses pode ir para frente quando nem os que estão lá em cima obedecem ao que eles mesmos determinaram? Só por uma questão pessoal, eles acham que a opinião deles é diferente. Então eles julgam pela opinião, não pela lei. Olha que situação complicada. É por isso que o Brasil está do jeito que está, essa salada do judiciário que muito pouco representa justiça e verdade. Infelizmente, um caso típico é a força que tem essa máfia do transporte no Rio de Janeiro, personificada no seu Jacó Barata. O pai, agora o filho, eles com manipulações conseguiram
eleger o Eduardo Paes, Sérgio Cabral e a maioria dos grandes políticos no Rio de Janeiro. Eles dominam o ambiente. Dizem que eles são donos do VLT, sócios das barcas, donos da maioria das empresas de ônibus no Rio de Janeiro. Isso foi denunciado. Ele chegou a ir para a cadeia. O seu Gilmar Mendes, que vem a ter, segundo denúncias aí, um relacionamento de parentesco com ele, mandou soltar imediatamente. O juiz mandou prender de novo. O seu Gilmar Mendes ficou irado e mandou soltar de novo. Agora, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, a CPI do transporte está dando em pizza, porque a expressão pizza é o seguinte: não condena ninguém, não viu nada, não sabe nada, tá tudo certo, tá tudo bem, ou seja, o transporte no Rio de Janeiro tá todo legal, tudo certo, não tem erro nenhum, é o que eles estão determinando. Isso mostra a força dessa gente que dominou e domina o transporte de ônibus no Rio de Janeiro. Eles impediram e têm impedido até hoje que o metrô venha do Rio, passe debaixo da Baía de Guanabara, passando por Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Já tem um projeto desse antigo, mais de 10 anos o projeto pronto, e eles, donos de ônibus, conseguiram impedir que o metrô chegue até São Gonçalo e Itaboraí. De São Gonçalo a pessoa podia chegar no centro do Rio em 20 minutos, no centro do Rio, através do metrô, mas os donos de ônibus não têm interesse nisso, e eles conseguiram, através dos governantes colocados por eles, impedir isso, para ver a força que essa gente tem, com medidas que já têm sido comprovadas totalmente ilegais, criminosas, e eles não vão para a cadeia. É a questão da justiça e do judiciário. O judiciário não consegue botar essa gente na cadeia. A justiça não é feita, e Deus ama aquele que tem fome e sede de justiça. Ele manda que nós oremos para que haja justiça. A oração do cristão deve ser nessa direção: Senhor, que haja justiça nesse Brasil. Senhor, opera a justiça. A gente ore pelos que estão tomando decisões no judiciário, que está muito longe de representar a justiça, mas enfim, é o judiciário que existe, que nós oremos por essa gente toda.